O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, reuniu hoje com o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e anunciou uma mobilização nacional contra o desmatamento na Amazônia. Segundo o ministro, a mobilização nacional contra o desmatamento é uma continuação do plano que começou em 2004. A diferença é que agora haverá um esforço concentrado entre os governos federal, estados e municípios, além do Ministério Público, para impedir o avanço do desmatamento ilegal na Amazônia. Mas também um reforço do monitoramento por satélite e o acompanhamento da atuação do desmatamento área por área. Como nós temos o mapa de todas as propriedades no Brasil hoje, todas as propriedades estão mapeadas, nós sabemos se aquela propriedade que está acontecendo o desmatamento naquele dia, se tem autorização ou não. No último levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente, de agosto de 2016 a julho de 2017, foram cerca de 6.600 quilômetros quadrados de área desmatada. 15% desse desmatamento foi no Amazonas, que apareceu na 4ª posição entre os estados que mais desmatam na Amazônia, atrás apenas de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Municípios que ficam no sul do estado, como Lábrea, Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã, devem receber as ações prioritárias. O esforço de fiscalização também é maior, como também existem essas outras iniciativas de estímulo positivo, de trazer quem está na ilegalidade para a legalidade. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a campanha de redução do desmatamento terá as seguintes ações: maior controle e fiscalização de áreas desmatadas, ações para fortalecer a economia dos municípios, além de campanhas de sensibilização junto aos produtores rurais. As consequências para quem desmata de forma ilegal também devem ficar mais duras. Quer desmatar? Tudo bem, peça licença, faça legalmente. O Ministério está aqui presente para dizer como fazer e ajudar e para fazer. Agora, tudo dentro da lei. Morreu no hospital o cabo da Polícia Militar Josias Santos Favacho, de 29 anos, um dia após ser baleado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O cabo fazia um serviço extra em um supermercado, como segurança, quando câmeras de circuito interno registraram o momento em que uma dupla chegou de moto. O garupa atirou no militar e depois roubou a arma do policial. Quem dirigia a moto era uma mulher e ela se entregou à polícia na tarde dessa quarta-feira. Daniele Cristina Santos foi autuada em flagrante por roubo seguido de morte. De Belém, Priscila Amaral. E durante a fiscalização no sul de Roraima, 7.387 toras de madeira retirada de forma ilegal foram apreendidas. A maior apreensão do tipo no estado. A ação do IBAMA teve o apoio do Exército e o material foi extraído na terra indígena Piririti, em Rorainópolis, onde vivem indígenas isolados. Não há informações de presos ou até mesmo de multas aplicadas pelos fiscais. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. O Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso de Crianças e Adolescentes é no dia 18 de maio. Mas em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, o trabalho da campanha Faça Bonito já começou. Autoridades se reuniram para dar início a uma das campanhas mais importantes que acontecem anualmente. Segundo os dados apresentados, o número de denúncias em Ji-Paraná aumentou. No primeiro quadrimestre do ano passado, foram cerca de 45 denúncias. Já de janeiro a abril desse ano, 53. De Ji-Paraná, Rondônia, Beatriz Mendes. E o Ministério Público do Estado instaurou inquérito para apurar as responsabilidades sobre a fuga de detentos do Centro de Detenção Provisória Masculino no último dia 12 deste mês. Já está marcado o depoimento do secretário de Administração Penitenciária do Amazonas para o próximo dia 29, para ele apresentar um relatório das investigações. Até agora, nenhum dos 35 fugitivos foi recapturado. A taxa de desemprego atingiu nível recorde no primeiro trimestre de 2018 em todo o país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. No geral, aqui no Amazonas, o número de pessoas empregadas até aumentou, mas em Manaus, a taxa de desocupação ainda é considerada alta por especialistas. Segundo os dados da PNAD contínua, o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 10% aqui no Amazonas.
O setor que mais emprega no estado é o comércio. São mais de 300 mil trabalhadores somente nesta área, superando a administração e a agricultura. Segundo o IBGE, cerca de 13 mil novos postos de empregos foram criados em todo o estado nos primeiros 3 meses deste ano. O aumento não foi o suficiente para empregar as pessoas dispostas a trabalhar. A taxa de desocupação no município ainda é considerada alta pelos especialistas. Em Manaus, ela chega a 19%. Primeiro que Manaus tem um grande grupo de pessoas em busca de trabalho, porque tradicionalmente a cidade é uma cidade que gera emprego, é uma cidade em que as pessoas fluem para buscar emprego. No momento, a cidade não está oferecendo, a consequência disso é que nós temos uma alta taxa de desemprego na cidade. E a gente fala agora de acessibilidade. Você sabia que dos mais de 1.000 semáforos existentes aqui em Manaus, apenas 12 têm a função sonora? Pois é, por isso é que a falta desse equipamento torna ainda mais perigosa a travessia de um deficiente visual nas ruas da cidade. Avenida Djalma Batista, 8 horas da manhã. Em meio ao fluxo intenso de pessoas e carros, o Wallace tenta atravessar as 2 faixas da via. Mesmo com um semáforo sonoro, o espaço não é adaptado para que um deficiente visual encontre com facilidade os botões que acionam o equipamento. Sem contar que o caminho até o outro lado da rua é cheio de obstáculos. Eu não encontrei a entrada que fica no meio do canteiro, né? E passei por cima. Mas pode acontecer de alguém tropeçar, não é isso? O semáforo é um dos poucos da cidade que tem a sinalização sonora para deficientes visuais. Em toda a capital, segundo o Manaus Trans, até o ano passado eram 12. Um número muito pequeno diante dos mais de 1.700 sinais espalhados pela cidade. Segundo essa doutora em engenharia de trânsito, o problema é reflexo da falta de planejamento e preocupação com o pedestre. O que a gente precisa é adequar os elementos que a gente já tem no nosso transporte, né, para atender essa legislação, né, de pessoas com necessidade, parada de ônibus, faixa de pedestre, calçada, né? Então a gente tem que garantir o fluxo das pessoas. Outro problema é o tempo de travessia dos semáforos, que no caso deste, na Avenida Djalma Batista, é de apenas 15 segundos. O tempo é curto, nós temos que andar rápido, né? Mas existem algumas pessoas que têm dificuldade de andar, além de ser deficiente visual, tem outras dificuldades. Em outubro do ano passado, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, lançou uma resolução para padronizar os semáforos. Uma das medidas prevê um alerta verbal para orientar os deficientes visuais. Todas as cidades têm até 2020 para se adequarem, mas aqui em Manaus, até agora, pouca coisa foi feita. Enquanto isso, o Wallace e outros com as mesmas limitações continuam a sonhar com uma cidade em que o direito de ir e vir seja respeitado. Porque muitas políticas são feitas sem a consulta de nós, usuários, né? Em nota, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, informou que não tem ainda uma projeção para a instalação de novos semáforos sonoros. Apenas informou que tem trabalhado para ampliar e melhorar a acessibilidade nas ruas de Manaus. Depois do intervalo, vem aí o Dia da Liberdade de Impostos. E a partir de amanhã, algumas lojas da cidade já vão começar a oferecer produtos livres de tributos. Será mesmo? Agora são 7h36, a Crítica na TV volta já.